E aí, pessoal, e mais um jogador da base do Grêmio na mira de gigantes da Europa. Vamos falar sobre ele. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Antes, Golden Token Brasil, parceiro deste canal, uma forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está rendendo na poupança, não está indo bem? Pois aqui tem a solução. Primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses. Isso mesmo, Golden Token Brasil, e com uma promoção especialíssima para a torcida do Grêmio e parceiros aqui do CCD. Portanto, entrem na descrição, conheçam a Golden Token Brasil e conheçam também as promoções criadas pela Golden Token para a torcida do Grêmio. Fiquem com eles, Golden Token Brasil, lucre todos os meses. Gente, mais um jogador na mira. Caliel Dornelles, o repórter que faz muito a produção deste canal, buscou uma informação que me pareceu muito interessante com relação a um jovem talento da base, inclusive que a gente pede para que ele esteja mais próximo do time principal. Lateral esquerdo, Cuiabano, jogador da Seleção Brasileira Sub-20, recebeu de forma concreta a sondagem de 3 grandes clubes da Europa, um especialmente muito grande. Quem são eles? O Stuttgart, o Bayer Leverkusen e, pasmem, o Bayern de Munique. Jogadores foram à procura do staff do jogador para entender qual é a sua ideia de futuro e principalmente para tentar ganhar alguma prioridade numa futura negociação. O Cuiabano chegou no Grêmio menino, com 11 anos, ele é natural de Cuiabá, o nome indica, e ele está fazendo aí uma história muito legal, trabalhando dentro do Grêmio, né? Ele foi titular do time Sub-17, foi titular do time Sub-20, jogou a Taça São Paulo, é titular da Seleção Brasileira Sub-20, assim como o Lucas Cauã, o lateral direito, também é titular da Seleção Brasileira Sub-20, e neste momento o Cuiabano começa a gerar esse tipo de especulação. O Cuiabano está trabalhando nesse momento com o César Lopes no time de transição do Grêmio, é titular do time de transição, e é tido, o Filipão já tinha dito quando veio para cá, é tido como uma das grandes promessas, né? O Grêmio, quando viu o potencial nesse jogador, para quem não conhece o Cuiabano é um lateral forte, mais ofensivo do que defensivo, jogador que gosta inclusive de chegar para fazer gols, entra na diagonal, bate forte de fora da área, ele tem ferramentas para se construir num grande jogador. Não é muito fácil essa carreira de lateral, porque muitas vezes eles acabam indo para meia ou eles acabam virando atacantes quando eles têm muita habilidade, mas o Cuiabano parece ficar ligado realmente na lateral, e isso dá para ele uma grande condição de ter um futuro, porque hoje os clubes procuram laterais jovens. A gente tem aí o exemplo do Internacional, quando o Shakhtar contratou o lateral do Sub-17 do Inter, que era titular da Seleção Brasileira Sub-17, que sequer tinha o olho do profissional do clube, e ele foi contratado por um bom dinheiro. Então, essa é uma situação. E é também aquela nossa conversa aqui, que já é um pouco batida, mas a gente tem que lembrar, o Grêmio precisa vender. O Grêmio precisa vender. Então, entra mais esse jogador nesse mercado, nesse circuito. Nós já falamos do Natan Fernandes, nós já falamos do da Mata, e agora nós estamos falando do Cuiabano. Propostas de gigantes da Europa. Gigantes da Europa que sondam. Por que eles vêm tão cedo aqui? Porque a Europa mudou um pouco a sua forma de contratar. Não estão mais buscando jogadores de 23, 24 anos. Esses já estão valendo muito menos. Eles estão vindo buscar de 17. O Real Madrid é o exemplo principal disso. Eles estão vindo buscar com 16, 17. Quando faz 18, eles vão, ficam 1 ano e meio, 2 fazendo transição lá, e depois eles viram jogadores que virarem, ou que viraram. No caso dos jogadores que já confirmaram lá, que é o caso do Rodrigo, que é o caso do Vinícius Júnior, que é o caso de grandes jogadores que foram contratados
quase crianças aqui. Como eu disse, ele chegou, o cuiabano chegou em Porto Alegre aqui com 11 anos de idade, e isso faz com que 100% dos direitos econômicos desse jogador sejam ligados ao Grêmio. Em princípio não tem nada, agora ele deve, na renovação, ter alguma coisa aqui ou ali com relação a agentes deles, mas neste momento não é o que se tem. O que se tem é exatamente esse ponto, um jogador que consegue, se for vendido, dar uma condição, um valor interessante ao Grêmio. O que se fala em valor para esses jogadores de base? Jogadores de seleção brasileira de base, eles são jogadores aí na casa de, acho que não dá para sugerir menos de 6, 7 milhões de euros, o que solucionaria o problema do Grêmio. Já coloquei para vocês que o Grêmio está preocupado, muito preocupado, com a questão da folha, mas tem a venda do TT, que já deve ser concluída no início da janela, que é uma venda para o Lyon, do Shakhtar para o Lyon, que deve gerar um dinheiro importante para o Grêmio, e tem também a possibilidade de venda do PP para o Arsenal, o Grêmio também tendo direito a um percentual, o TT 15% da mais-valia, que é essa diferença entre o que o clube pagou e o que o clube vai vender, e o PP, o Grêmio tem 12,5% dessa diferença. O Grêmio ainda tem 3% da venda total do TT e tem 2% da venda total do PP. O PP é o exemplo, né? O PP talvez seja o grande exemplo desses jogadores do Grêmio que ganham projeção e acabam estourando mais tarde. O PP era reserva do Alisson, por exemplo, durante muito tempo no Grêmio. E ele, quando surge no Grêmio, bom, aí que o Porto vem, busca esse jogador. Agora, esses jogadores, e a gente já tem o caso do Diego Rosa também, que foi vendido através da visibilidade da seleção, e agora a gente começa a ver também em outros jogadores, esses três que eu citei, e o último deles, o cuiabano. Eu particularmente gosto muito desse jogador, gostaria de ver no profissional, mas hoje eu estou muito mais reticente com relação à utilização da base, porque eu estou vendo um Grêmio doente, um Grêmio com muita dificuldade de receber jogadores. Eu não consigo ver a tranquilidade num departamento de futebol profissional suficiente para ter solidez para receber jogadores da base. O Grêmio está recebendo jogadores da base e eu temo que isso possa gerar, inclusive, jogadores que sejam desperdiçados no caminho, jogadores que precisam de minutagem, que precisam de um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, não é o que me parece. Então, esse fato da possibilidade de uma proposta oficial de um Bayern de Munique, de um jogador como o cuiabano, indica outro caminho, senão o profissional, e sim uma possibilidade de venda desse jogador para a Europa de forma precoce. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.